Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do BioNerd, o seu portal de biologia e ciências da vida. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama biologia. Assim, você nos ajuda a levar o BioNerd ainda mais longe e a trazer sempre novos conteúdos para você. Vamos juntos nessa jornada pelo conhecimento? Então, vamos lá! Hoje vamos mergulhar no universo da biologia molecular, um campo fascinante que estuda a vida em seu nível mais essencial, o nível molecular. Vamos ver os conceitos básicos e entender por que essa área é fundamental para a biologia e para a ciência como um todo. Para começar, o que é biologia molecular? Esse ramo da biologia se dedica ao estudo das moléculas que compõem as células e aos processos que elas realizam para sustentar a vida. Os principais personagens dessa história são o DNA, o RNA e as proteínas. Vamos entender como essas moléculas interagem e se relacionam, formando o que chamamos de dogma central da biologia molecular. Primeiro, vamos falar sobre o DNA, ou ácido desoxirribonucleico. Você já deve ter ouvido falar que o DNA é o material genético que carrega todas as instruções necessárias para o desenvolvimento e funcionamento de um organismo. Essas instruções estão organizadas em uma sequência específica de nucleotídeos, que são compostos pelas bases nitrogenadas, adenina, A, timina, T, citosina, C, e guanina, G. Essas bases se emparelham de forma específica, A com T e C com G, formando a estrutura de dupla hélice do DNA. Essa sequência de nucleotídeos é o que constitui o nosso código genético. Mas como as informações do DNA são usadas? É aqui que entra o RNA, ou ácido ribonucleico. A primeira etapa desse processo é chamada de transcrição. Durante a transcrição, uma enzima chamada RNA polimerase lê o DNA e cria uma cópia em forma de RNA mensageiro, ou mRNA. Diferente do DNA, o RNA é uma molécula de fita simples, e, em vez de timina, T, ele tem uma base chamada uracila, U. O mRNA leva as instruções genéticas do DNA para fora do núcleo da célula, onde elas serão usadas para produzir proteínas. Agora chegamos à etapa da tradução. O mRNA se liga aos ribossomos, que são as fábricas de proteínas da célula. Cada conjunto de 3 bases no mRNA, conhecido como códon, codifica um aminoácido específico. Os ribossomos leem esses códons e montam uma cadeia de aminoácidos na ordem correta, formando uma proteína. Esse processo é fundamental, pois as proteínas são as moléculas que executam a maioria das funções celulares, como catalisar reações químicas, enzimas, transportar moléculas e formar estruturas celulares. Esse fluxo de informações, do DNA para o RNA e, em seguida, para as proteínas, é conhecido como dogma central da biologia molecular. Ele explica como as informações genéticas armazenadas no DNA são usadas para construir e manter o organismo. Esse conceito é uma das bases da biologia molecular e revolucionou a nossa compreensão sobre a vida. Agora, vamos falar um pouco sobre as aplicações da biologia molecular. Com os avanços dessa área, desenvolvemos técnicas como a PCR, ou reação em cadeia da polimerase, que permite a amplificação de pequenas quantidades de DNA em laboratório. Essa técnica é amplamente usada em pesquisas, medicina e até em investigações criminais, pois possibilita a análise de amostras genéticas com alta precisão. Além disso, a biologia molecular está na base de inovações em biotecnologia e engenharia genética, como a edição de genes com a tecnologia CRISPR, que nos permite modificar o DNA de forma precisa, abrindo possibilidades para o tratamento de doenças genéticas. Por fim, é importante mencionar o impacto da biologia molecular no desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Por exemplo, as vacinas de mRNA, como as desenvolvidas para a Covid-19, são baseadas em princípios de biologia molecular. Elas utilizam o mRNA para introduzir uma parte do código genético do vírus nas células, induzindo o organismo a produzir uma resposta imunológica. Isso mostra como a biologia molecular está diretamente ligada à nossa saúde e ao futuro da medicina. Então, para recapitular, hoje vimos que a biologia molecular estuda as moléculas essenciais para a vida, como o DNA, o RNA e as proteínas, e como essas moléculas interagem no processo de expressão genética.
Falamos sobre o dogma central da biologia molecular, que descreve o fluxo de informações do DNA para o RNA e, em seguida, para as proteínas. E exploramos algumas das aplicações práticas dessa área na ciência e na medicina. Espero que essa introdução tenha despertado a sua curiosidade sobre a biologia molecular. Esse é um campo cheio de descobertas e inovações que impactam diretamente nossas vidas. Obrigado por assistir e, se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam aprender sobre essa ciência incrível. Até a próxima!